Boa noite a todos. Hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essa frase, essa afirmação, que é uma afirmação, gente, um pouco forte, né, para os nossos dias de hoje, uma afirmação um pouco nada vai nos separar, é algo meio, talvez, distante, né, da nossa realidade, né, porque quando a gente pensa sobre alguém afirmando isso, nada vai nos separar, isso remete a um contexto de uma conexão, né, de uma ligação muito forte. Né? Quando a gente diz que nada vai nos separar, não existe nenhum requisito, né? Não existe nada ali, não, mas alguma coisinha eu não admito. Né? Não, é um contexto, gente, é muito amplo, né? É muito forte de dizer essa frase, né? É uma frase que marca. Né? Então, quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de relacionar hoje, né, será que isso se encaixa? Será que essa frase ela cabe na nossa maneira de viver hoje? Eu queria refletir um pouquinho, gente, sobre isso, né, nessa noite. Convido vocês a refletir comigo junto. Quando a gente para pensar sobre esse assunto, a gente começa a pensar sobre o que nos une, né? O que nos une como sociedade hoje. Quando a gente olha para o nosso país, para as pessoas à nossa volta, o que nos une, né, para que nós possamos falar sobre isso, pensar sobre isso. Quando a gente pega a nossa sociedade hoje, tem temas marcantes que nos unem, né? Como, por exemplo, o tema da aposentadoria, né, da reforma da Previdência. Isso está na boca de todo mundo. Isso a gente compartilha em Facebook, WhatsApp. A gente fala sobre isso, quando não tem assunto para falar com alguém, a gente puxa, né? E a aposentadoria? Então, é o assunto que está na boca do povo. E a gente se une, né? É fácil da gente se unir em prol disso. Cara, a gente não vai receber, vamos protestar, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que ir atrás disso. Então, a gente se une, se conecta de uma maneira, porque a gente quer a nossa aposentadoria, né? Eu quero receber a minha. Então, a gente, é uma maneira de se conectar com a sociedade, com as pessoas, em prol, né, de um benefício, né, de um propósito em comum. Só que esse propósito, gente, ele é comum, né, a todos, mas ele tem um sentimento ou uma motivação individualista. Por mais que eu esteja unido com pessoas em prol desse propósito, é um propósito que vai trazer um benefício para mim. Né? Talvez a gente vê pessoas engajando em um protesto, né, e às vezes não leem o que diz na proposta da reforma. É muito fácil da gente entrar nisso. Por quê? Nós somos motivados, né, por pensamentos individualistas, não que a gente esteja errado em receber o que é de direito, mas só para entender que nós facilmente engajamos em algo que nos traz retorno, que nos traz benefício. Né? Então é fácil, a gente se une muito facilmente quando a gente tem benefício, quando a gente recebe algo. Então, gente, a gente vê os políticos também, né, se unindo, né, de outro lado, em prol do salário deles, em prol da aposentadoria deles. Então, eles fazem alianças que convêm também. Motivo em comum deles é receber o que faz bem para eles. Né? Então, a gente tem vários aspectos da sociedade, várias áreas da sociedade, com a mesma maneira de pensar, gente. Né? Todos pensam em si. Isso é da nossa natureza. Né? A gente não precisa ser hipócrita. Isso é de nós. É natural em nós isso. Pensar em si. Essa, gente, é a maneira de pensar em sociedade. A gente teve nos grupos, nas casas, essa semana, né, um tema bem interessante, falando sobre discipulado, a diferença entre sociedade e comunidade. É muito interessante porque a gente vê uma enorme diferença, né, e Bauman ele esclarece para a gente mais facilmente, quando ele diz que em uma sociedade os indivíduos se aglutinam de forma impessoal. Enquanto que em uma comunidade, os integrantes possuem relações pessoais, mas conectadas e próximas. Olha a diferença que tem. A diferença na maneira de pensar. A gente se une como sociedade em prol de um benefício para mim. Eu me uno com o todo, mas a gente não vê aposentado protestando. Porque você está aposentado. Eu não protesto pelos outros, eu protesto para mim. Eu recebo a minha aposentadoria e vou para casa e não divido com ninguém depois. Né? Já a concepção do conceito de comunidade é diferente. É pessoal, tem algo além. Eu penso no todo antes.
Eu penso no outro, eu me envolvo a tal ponto de pensar o que é bom para todo mundo. O que é o bom para o outro também, não só para mim. É uma diferença, gente. Tem uma conexão maior. Não é separado tão fácil essa conexão, esse vínculo entre as pessoas. Gente, a grande pergunta dessa noite é essa. Será que nós conseguimos identificar em nós aspectos de comunidade? Será que a gente consegue fazer essa autoavaliação? Identificar algumas coisas na nossa vida que nos diferenciam, né? Ali a gente vê a sociedade inteira e um grupo no meio, né? Esse grupo ele é diferente. Esse grupo ele tem uma ligação diferente do resto. Não são pessoas aleatórias, não. Elas têm uma ligação, elas têm conexão mais profunda. Não é qualquer coisa que separa. Né? Então, eu lembro, gente, eu estava pensando sobre esse assunto, eu lembro do meu bisavô e minha bisavó, eles morreram bem no final da quase 100 anos. E eu ia na casa deles, e era depois do Rincão do Cascalho, bem interior, e tinha uma casinha assim, né, com piso de barro e fogão campeiro, aquele de barro também com forno. E meu bisavô ficava lá fumando o palheiro dele, e minha bisavó fazendo pão, e eu brincando. Eu lembro que passava um carro muito raramente naquela rua, e meu bisavô, gente, me lembro como se fosse hoje, ele dizia para minha bisavó, Alzira, quem será que está naquele carro ali? Aí a Alzira, minha bisavó, dizia, olha, caboclo, eu não sei se não é da família dos Pinto lá. Tinha a família dos Pinto que morava mais para frente, né? Tem ainda até hoje. E aí ficavam confabulando, né? E eu me lembro, gente, eu ria disso, porque era algo inconcebível para eles não conhecer alguém que passasse na frente da casa deles. Então eles não passava pela cabeça deles que era alguém que só estava de passagem, né? Gente, isso me trouxe uma reflexão a respeito do quanto nós conhecemos as pessoas. Né? Hoje em dia, a gente às vezes não sabe o nome do vizinho. Né? Isso é comum. A nossa maneira de viver, a nossa maneira a tecnologia contribui, né, com isso. Às vezes contribui com a gente, porque atende o nosso desejo individualista, às vezes, né? Cai como luva para a gente falou isso no grupo essa semana. Então, o porquê disso, Tiago? O porquê que isso é importante? Né? Em primeiro lugar, gente, eu vejo uma importância, não a nível religioso apenas, mas uma importância do compromisso e da responsabilidade que nós temos com o todo, com as pessoas em geral. Né? Se pessoas tivessem pensado comunitariamente, a gente não estava discutindo aposentadoria hoje. Né? E a gente tem uma responsabilidade com o futuro, né? Com os filhos, netos. A gente pode não dar problema, não trazer mais problema para eles, ou talvez resolver alguns hoje que vão trazer benefício para eles mais para frente. Né? Essa é a primeira, se a gente nem falar em religião hoje, isso já serve para a gente. Isso já ajuda a sociedade em geral. Né? Pensar no outro. Mas tem um aspecto religioso também. Gente, tem uma coisa que a gente está falando nos grupos, que é a mais importante de todas. Nós somos discípulos. A gente é discípulo de Jesus. Tem uma diferença aí. Tem algo que nos une muito mais forte e muito mais agarrado, que nem diz o mineiro, né? Que a gente consegue dizer aquela frase que nada vai nos separar, porque a gente pensa no outro, a gente tem alguns aspectos que nos unem dessa maneira. Então, gente, o ser discípulo, ele passa pelo pensar comunitário, em primeiro lugar. É uma mudança de cosmovisão. Porque se a gente tiver a cosmovisão de sociedade, dificilmente a gente vai ser discipulado. E dificilmente a gente vai conseguir discipular alguém. O discipulado ele não vai funcionar. Essa cosmovisão compromete o discipulado, gente. Então a gente tem um compromisso com Jesus, em primeiro lugar. Quando a gente olha para a analogia que a Bíblia traz, né, a gente vê Jesus sendo o nosso rei, Jesus sendo aquele que nos mostrou como viver em comunidade. Né, e o que ele fez, gente? Ele desceu à terra e foi o homem mais humilde que pisou nessa terra. Né, eu lembro do Alec Brooks pregando para a gente sobre a humildade de Jesus, gente. É algo que realmente nos constrange, né? Ele foi o mais humilde e é o rei dessa comunidade.
Ele mostra para a gente como viver. Ele é o modelo. Então, viver de maneira comunitária como Jesus ensinou. Tem um padrão, tem um modelo de vida. E Jesus, a Bíblia apresenta para a gente que ele trata essa comunidade, gente. Ele traz algumas analogias para a gente entender um pouquinho melhor. Ele fala sobre um rebanho, onde ele é o pastor. Quando a gente pensa nisso, não há possibilidade de ovelhas, cada uma querendo buscar o seu pasto, cada uma querendo viver individualmente. É um rebanho. Ele fala sobre o corpo, a Bíblia traz essa analogia também. O corpo, ele não é formado por membros individuais, membros separados. A gente tem vínculos que nos tornam um corpo. Ele fala sobre edifício. Então, todas as analogias, elas trazem esse conceito. A gente não consegue construir um edifício com pedras aleatórias. Nossos construtores civis aí, não tem como. As pedras, elas têm que estar coordenadas, alinhadas com algo em comum, no plumo. Fala da noiva, a gente tem várias analogias. A noiva, ela é no sentido de várias pessoas preparadas, esperando o noivo. Isso forma uma noiva. Gente, a analogia que a Bíblia trata, que a Bíblia traz para a gente, é de um corpo, é de um povo de Deus. E que ele tem vínculos que os amarram de maneira que a gente afirma aquela frase: nada vai nos separar. Nós somos um. É pensar diferente. Não é como a sociedade diz que a gente tem que viver, mas é diferente. É algo muito mais forte. É algo, gente, que vai além da nossa compreensão como sociedade. Não é como a torcida do Inter, time que eu torço, infelizmente, hoje. E tem... Canta lá, nada vai nos separar. Mas o último jogo que eu fui, eu tive que correr da própria torcida do Inter, cara? Corri da torcida do Inter e da polícia, no meio lá. E dele bomba em nós. Nada vai separar, mas a primeira derrota foi um para cada lado. Não é essa frase. Mas é uma frase real, não só teórica, mas prática. É prática, é vida. É vida prática. Então, eu quero convidar vocês, gente, a acompanhar comigo dentro da perspectiva de João. Como João vê essa questão de o que nos liga como comunidade de Cristo. Tá? Quero ler com vocês em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, e versículos 1 a seguir. Quem quiser acompanhar aqui no slide também, fique à vontade. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a respeito da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Eu quero, gente, analisar a partir da perspectiva de João, a respeito da comunidade cristã, que serviu tanto para a igreja que ele escreve, quanto para a gente, hoje. A gente vai ver muito vínculo nosso com a igreja da época. João, a gente não tem certeza a respeito da morte dele, a gente tem apenas alguns escritos que não estão na Bíblia, mas que trazem algum sentido de que João morreu em Éfeso, depois de ter ido para a ilha de Patmos. Eu fico, gente, imaginando que João ele escreve sobre o martírio, A gente vê em Apocalipse que João tem noção, e João tem compreensão da beleza daquele que morre por amor a Cristo. João sabe disso. Ele viu os outros discípulos, muitos morrendo, crucificado, perdendo a cabeça. Então João tem a compreensão dessa paixão, do discípulo de Jesus. Mas a gente consegue identificar, a gente não tem certeza disso, mas a gente sabe que João viveu até o fim do século. João não morreu novo. João ele vive até quase 90 e poucos anos, até quase 100. Então, João, Deus tem um plano para ele. A gente consegue perceber que Deus, talvez João tivesse o desejo de ser um mártir. É bonito isso, a gente sabe que o sangue dos mártires regou a igreja.
Né? Os pais da igreja falam isso nos primeiros séculos, lá é isso, essa paixão, né, de eu me entrego por Cristo, eu não vou negar Jesus, eu vou até o fim. Essa convicção é muito forte. E João talvez tivesse o desejo também, mas ele não passa por isso. Deus conserva ele. Né? E tem um porquê, gente. João, ele é perseguido, né? Não faltou oportunidade para ele morrer. Né? A gente vê principalmente Domiciano lá, perseguindo ele muito, né? E açoitando, e fazendo ele sofrer. Tem registros que dizem que Domiciano joga ele em um caldeirão de óleo fervendo. Né? E ele não morre. Não morreu. Permaneceu. Deus não queria que ele morresse. Né? Mas a gente vê, né, e isso não está na Bíblia, gente, mas a gente consegue perceber que isso, né, é favorecido quando a gente vê que Domiciano manda então João lá para a ilha de Patmos. Ah, tu não vai morrer? Então tu vai para aí. Vai lá para o exílio. Fica lá. E João fica. E aí Domiciano morre e João não morre. E aí o próximo imperador traz ele de volta para a igreja de Éfeso, lá para a comunidade dele. E eu vejo a mão de Deus aí. Porque João escreve cartas. João fala para aquela comunidade que João viu desde o iniciozinho. Né? Uma comunidade, gente, que quando a gente vê Jesus ressuscitado, 1 Coríntios fala que ele aparece para os 500. Né? Jesus ali em carne e osso, ressuscitado. E aí começa a comunidade, porque muitos tinham abandonado Jesus, né, com a sua morte. E começa a comunidade pequenininha, apesar de 500 ser um número grande para a gente, né, mas perto das multidões que seguiam Jesus, é pouca gente. E João está lá junto, novinho lá, né, o discípulo mais novo, um dos mais novos de Jesus. E está lá acompanhando, vamos lá, né, comunidade, vamos lá, vamos começar. E aí no final do século, gente, passam décadas, e João vê uma comunidade, a gente não tem exatidão, mas né, a gente segue alguns registros, comunidade com mais de 500 mil de pessoas já no final do século. Né? Olha o boom que dá nessa comunidade. E João acompanha tudo isso. Deus conserva João para isso. E existe um porquê, gente. Né? A gente vê a mão de Deus nisso. A gente vê Deus conduzindo a sua igreja, a sua comunidade. E a gente vê que João identifica vários aspectos que a comunidade precisava trazer de volta. A gente vê que já não era composta por aquelas pessoas que viram Jesus, porque se passaram décadas. Aqueles que viram talvez já morreram e tinham seus filhos, seus netos, muitos que foram agregando que não viram Jesus. Essa é a comunidade que João escreve já no final do século. Isso tem muito a ver com a gente. A gente não viu Jesus. A gente não ouviu Jesus, como ele fala ali. A gente não tocou em Jesus. Essa comunidade é muito parecida com a gente. E aí, gente, João identifica uma coisa interessante que a gente consegue perceber. João foi discipulado por Jesus, né? Aprendeu tudo com Jesus. João discipulou algumas pessoas. Mas a gente percebe que o discipulado não aconteceu, gente. Não estava acontecendo mais como Jesus passou para eles. João identifica que o discipulado estava comprometido, que tinha alguma coisa errada, que estavam entrando ensinos falsos. João combate Cerinto, João combate o gnosticismo, que estavam fazendo confusão na mente das pessoas. Estava trazendo confusão para eles. Poxa, mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eu não vi ele. Como é que fica isso? A minha fé, mas para aí, eu não sei, será que é mesmo? Né? Isso tem muita relação com a gente hoje, né? Com a nossa sociedade hoje. Então, João ele começa, né? Esse foi o plano de fundo só para a gente ter uma noção. João começa trazendo uma coisa que ele fala lá no evangelho dele, né, que o verbo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e João fala a mesma coisa nessa carta. O que era desde o princípio? A palavra. João traz um conceito aqui, gente, que era um conceito grego, né, que Heráclito traz lá e depois é trabalhado no estoicismo, de que quando os gregos falavam a respeito do transcendente, né, daquele negócio que a gente não entende, aquilo que, o universo, né? Você estava conversando na praça lá, e o grego dizia para o outro, olha que coisa linda isso, né? Olha esse céu estrelado, olha isso, essa ordem do universo, né? Isso tudo bonitinho, né? Como é que iniciou isso? De onde a gente veio? Né? E aí eles chegavam na conclusão do Logos. Né? O Logos. Aquilo que do início, né, deu início a tudo. Do nada iniciou tudo. Esse é o Logos. É aquilo que a gente não compreende. Deixa assim. Não vamos compreender mesmo. Né?
E era essa a compreensão do grego. Né? A filosofia grega trabalhava assim. E João, gente, né, a gente consegue perceber que Deus usa João, ilumina ele, para tirar a confusão que podia estar acontecendo na comunidade. Então João ele traz para a comunidade a compreensão de que, sabe esse Logos aí? Sabe esse ser grandioso, todo-poderoso e que criou todas as coisas? Esse ser é Jesus, cara. Ele traz isso para a comunidade de uma maneira que isso não estava sendo compreendido mais. Tinha dúvida com relação a isso. Não existe ninguém maior do que esse Jesus, esse que morreu na cruz. É ele. Não tem ninguém maior que ele. Ele é Deus. Ele é rei. Aí vem a compreensão aquela do já e ainda não, né? Teologia. A gente ainda não vê Jesus reinando. A gente ainda não vê Jesus com o seu reino estabelecido plenamente aqui na terra. Mas a gente já sabe que ele reina em nós. Ele já reina. Ele já reina em mim, ele já reina na comunidade. E João traz essa compreensão que estava ficando abstrata, estava ficando muito filosófica, estava ficando muito teórica. E João traz essa verdade para o povo, para a comunidade. E a gente precisa pensar sobre isso, gente. Né? Será que Jesus reina na nossa vida hoje com essa comunidade, com essa sociedade, onde às vezes nós somos o nosso rei, onde é muito fácil de nós sermos ídolos de nós mesmos? Muito fácil. A gente não tem um outro rei, mas a gente tem o nosso. Né? A gente às vezes deixa partezinhas lá onde Jesus não reina. Não, tu reina só até aqui, Senhor. Daqui para lá, sou eu que mando. Sou eu que reino. Isso é forte para a gente. Isso é uma coisa que João identifica, gente. E que eu vejo que a compreensão a respeito de Jesus ser o rei nosso é o que nos liga em primeiro lugar. Uma coisa que precisa estar viva na comunidade, em nós, é isso. O que nos une? A ponto de nada nos separar. A compreensão de que Jesus reina em cada um de nós, individualmente, pessoalmente. Nós somos reinados por Jesus. É isso que nos diferencia, gente, da sociedade. Nós temos um rei que reina a nossa vida. E aí João continua. Ele diz que ouvimos, vimos com nossos olhos e as nossas mãos tocaram. Isso aqui, gente, Fritz Reiner ele fala que João ele usa essas palavras no verbo perfeito do grego. Isso tem uma enorme implicação. Né? A gente sabe que tem verbo no passado, no presente e no futuro, né, basicamente. Quando João escreve isso, ele fala no perfeito do grego koiné, que se refere tanto ao passado quanto ao presente. É algo, gente, que João está falando assim, eu vi Jesus ressuscitado, gente. Eu toquei nele. Eu ouvi a voz dele. Mas eu ainda vejo. Eu ainda colho isso, eu ainda sinto isso, eu ainda percebo isso. Eu ainda ouço ele. Eu ainda sinto ele. Eu ainda toco. Isso reverbera até hoje. João já estava no final do século. Né? Jesus já tinha ascendido aos céus. E João está falando para pessoas que não viram, pessoas que não ouviram, pessoas que não tocaram, que existe uma maneira da gente ter um relacionamento tão real com Jesus que a gente consiga afirmar isso. Eu vejo Jesus, gente. Eu ouço Jesus. É tão real. Eu consigo sentir Jesus no meu dia a dia, na minha casa. Eu consigo ter um relacionamento tão franco com Ele, tão real, a ponto de afirmar isso. Não é teoria, não. Não é só razão, não. Eu gosto do que Tim Keller trabalha no livro Fé na Era do Ceticismo. Né, uma verdade, um princípio muito interessante. Que a gente procura muito provas da existência de Deus, né, a gente fica procurando, buscando, isso é importante, é bom, né, porque a nossa fé ela não é vazia, a nossa fé é racional, a nossa fé ela é baseada em fatos também. Né, a gente usa a ciência, né, a ciência não descomprova, né, não anula o criacionismo, não anula a existência de Cristo, a sua ressurreição, não. Mas isso, gente, não é nada se nós não tivermos uma fé.
real. Uma convicção de fé real, ao ponto de tornar isso relacional. Né? Ele fala que nós não precisamos de provas. A gente precisa de pistas para chegar até Jesus. Porque quando eu olho para provas, eu tenho razão. Às vezes eu ganho uma discussão, às vezes eu falo com um ateu, e eu tenho amigos ateus, tenho amigos cientistas, tenho amigos acadêmicos, e às vezes eu chego em assuntos assim que são pesados para discutir. Né? Porque a gente acaba chegando numa questão que tem que ter fé, e acreditar. E aí, o que conta para mim é que toda a minha razão ela é baseada em pistas que o próprio Cristo deixou para mim, para que eu, seguindo essas pistas, eu chego até Ele realmente, de verdade. E aí, gente, a teoria, a razão, ela não passa esse limite. Eu preciso abraçar Jesus, eu preciso relacionar com Ele. É algo além da teoria. E é isso que João trabalha aqui para essa igreja que não viu Jesus fisicamente, gente. A gente não sabe como Jesus é. Eu não vi Ele. O cinema mostra pra gente aí, às vezes, um Jesus branquinho de olho azul, que a gente percebe que, né, não é muito o que ele era, não. Né? Por causa do clima, por causa do trabalho dele. Né? Eu não sei se ele era forte que nem eu, assim. Talvez ele tinha um pouquinho menos de barriga, mais para cima aqui, mais forte, né? Mas eu não sei como Jesus era. Eu não vi ele. Eu não sei se a voz dele era bonita, era afinada, se ele cantava, eu não sei. Eu não sei, né, eu não sei como ele era, se era forte ou não. Então João escreve isso, gente. Isso traz para a gente uma implicação que também nos conecta. Além de Jesus ser nosso rei, de reinar nessa comunidade, ele se relaciona de maneira pessoal com os seus. Isso é mais uma coisa que nos une. Nós somos unidos pelo relacionamento com ele. Isso que une o rebanho dele. Cada ovelhinha tem lá o seu relacionamento forte com ele. Ele é o meu pastor, porque eu sei, eu falo com ele. Ele age na minha vida, ele vive em mim todos os dias. Então, gente, nós somos unidos também por isso. Agora, gente, vem a parte talvez mais complicada, que é essa aqui, ó. Que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando João fala comunhão conosco, ele está falando de quem? Está falando das pessoas, né? Que faziam parte da comunidade. Está falando de nós. Está falando dos que fazem parte desse corpo, que fazem parte dessa comunidade unida, e que somos um com o Pai e com o Filho. Então isso torna tudo uma só. É uma unidade muito forte. E eu vejo, gente, que a gente tem um enorme desafio a partir daí, porque relacionar com Deus é fácil, né? Ficar no meu quarto lá e escutar uma música e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, ler uma palavra, né? Falar com Deus e orar, isso é muito bom, né? Isso é muito legal. E isso nos alegra, né? É importante isso, precisa. Agora, quando a gente tem que relacionar com os outros, quando a comunhão ela é horizontal, aí complica para a gente. Aí dificulta para a gente. Quando a gente tem que aturar o irmão, quando a gente tem que aturar o outro, aí o negócio pega. Eu falo porque eu sei. Eu falo porque eu sei que eu sou ruim para os outros às vezes também. Porque eu erro com os outros. As pessoas têm que me aturar às vezes também. Marília que sabe. E aí que o negócio fica complicado, gente, porque João ele traz isso para um vínculo tão pessoal e tão importante que o próprio pai e o filho estão juntos. Então não é de qualquer jeito, sabe? O negócio é um pouco mais forte. Separa, não dá nada. Não, o pai e o filho estão juntos. Opa, como assim separa? Não separa, não. Como é que eu vou me separar do pai? Não. Então o negócio fica mais pesado, né? O tema fica um pouco mais
forte. E, gente, quando a gente olha para a vida de João, por isso que eu gosto dele, que João ele é bem parecido com a gente. João ele é o discípulo do amor, aquele que diz, Jesus me chamou de discípulo amado, né? Eu sou o discípulo amado dele. E a gente vê que os escritos de João fluem em amor, né? O Evangelho, as cartas, ele fala sobre amor, fala sobre unidade, comunhão. Parece que João era um santo, né? E aí quando a gente vai olhar para a vida de João, que a Bíblia traz um pouquinho, gente, a gente vê que João era um pouquinho mais parecido com a gente. Né? Jesus chama João de filho do trovão. Olha só o nome. João e Tiago, né? Os filhos de Zebedeu lá, os dois. Tiago também, né? Tiago também era complicado. Não é o Tiago, o irmão de Jesus, né, gente? É o filho de Zebedeu. E João, a gente percebe que João ele era mais parecido com a gente do que com Jesus. João ele é um dos mais novos discípulos de Jesus, né? E talvez isso tinha, né, um porquê, porque ele vive até o final, né? Então a gente consegue perceber isso. E Jesus ele chama ele de filho do trovão por quê? Lá em Lucas capítulo 9, a gente consegue ver o que vai acontecendo, e tem algumas coisas que acontecem ali. João, gente, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Sabe quem é que estava aqui? O Joãozinho. O Tiago também, os dois lá. Né? Lá em Mateus 20, fala que a mãe deles, a mãe de João e de Tiago, disse, ô Jesus, vem cá. Tem como tu botar o João e o Tiago, um de cada lado no teu reino lá? João, gente, esse era João. Um João que queria se aparecer, um João que queria ser o maioral, né? Queria ser o cara no reino de Deus. E aí Jesus começa a dar moral neles. Eu não sou assim, João. Não sou esse. Não é essa comunidade que eu tô começando, que eu tô fazendo. Não é assim, João. E continua. Lá no versículo 49 e 50, João disse, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e proibimos ele. Porque ele não era um dos nossos. Aí o que Jesus disse para ele? Cara, não impeçam ele. Porque quem não é contra vocês é a favor de vocês. Olha só como parece com nossa época, né? Os apóstolos. Né? Repreendi ele, Senhor. Aqui, Jesus, aquele magrão lá estava querendo expulsar em nome de Jesus. Teu nome. Ele nem anda com a gente. Quem ele pensa que é? Ele não é um dos apóstolos. Né? Talvez João estufou o peito para falar, né? Ele não é um dos nossos, Senhor. O Joãozinho, esse é João, discípulo do amor, gente. Tem mais ainda, gente. Né? E nem tudo está na Bíblia, né? Jesus enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Isso era um problema. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha só. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espíritos são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Esse era João, gente. João pensando como sociedade aqui, bem nítido, né? Nada de comunidade. Que os outros o quê? Eu quero é para mim a glória. Eu quero é para mim, tudo para mim. Senhor, eles não receberam a gente. Né? Eles não quiseram receber a gente. Manda fogo do céu para esse povo aí, acaba com eles. Eles pensam que estão mexendo com quem? Né? O ungido de Deus. O povo de Deus. Ninguém toca no povo de Deus. É esse João, gente. Isso não é teologia nova agora. Isso é coisa antiga. Os próprios discípulos de Jesus. Né? Aí ninguém pode tocar, a gente não pode perder emprego, a gente não pode passar necessidade, a gente não pode perder filho, a gente não pode perder pai, a gente não pode passar por nada de ruim, nenhum mal pode nos tocar. O que Jesus diz lá para ele? Tu não sabe que espírito que tu é, cara. Isso aqui dá nos meus dedos, né? Às vezes a gente começa a pensar como sociedade. Eu, Tiago.
E eu preciso de Jesus me corrigindo. Eu preciso de Jesus me dando um laço às vezes. Ah, cara, que espírito é esse que tu tá? Cadê a comunidade? Cadê a vida de somos um? Cadê o nós? O eu tá forte aí, mas cadê o nós? Aí, o que acontece? O Joãozinho, ele passa por um processo, e lá no capítulo 4 dessa mesma carta, parece outro João, né? Um João transformado, um João diferente. Aí já é o discípulo do amor. Ele diz assim, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou esse mandamento, quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. João foi transformado até o ponto que ele conseguiu escrever isso aqui, gente. Que o Espírito Santo iluminou ele para escrever isso para a gente. Porque ele fala com propriedade, porque ele passou pela transformação. Eu fiz uma casinha de gás, aqueles gás grande, lá para casa, eu de pedreiro, né? E aí eu fui rebocar, gente. Só que rebocar eu achei que era barbada. Viu no YouTube, né? É fácil. E fui rebocar. Cara, que dificuldade para deixar retinho aquilo. E aí eu comecei a pensar a respeito da vida com Deus. Né? O trabalho que dá para Jesus deixar a gente retinho. E eu fiquei pensando que às vezes eu sou aquela massa, aquele reboco, e eu fico tentando mudar a régua, né? Fico tentando mudar ela. Só que Jesus, gente, né? Uma analogia bem simplória, tá? Não, Jesus não é a régua. Mas no sentido dessa analogia, ele vem passando, né? E nos moldando a ele de maneira que não vai ficar nenhuma imperfeição. Não adianta a gente dizer, não, eu vou ficar com alguma coisinha aqui. Resumindo, eu fiz um reboco com aqueles, como é que chama? Que tem, assim, textura, porque eu não consegui fazer retinho. Quem for lá em casa vai ver um reboco. Mas isso traz, gente, uma compreensão de que outra coisa que nos une é essa compreensão de que nós somos moldados a Cristo. Nós somos pessoas imperfeitas, que estão em um processo de transformação, de santificação, é constante, é diário. Isso nos une. Nós somos unidos por isso. A convicção de Jesus é nosso Rei, a convicção de que Ele é relacional, eu me relaciono com Ele, e a convicção, gente, de que Ele nos molda. Dia a dia. Não vai chegar um dia em que a gente vai dizer assim aqui na Terra, eu estou pronto, não precisa mais o Senhor fazer nada, estou prontinho, reguadinho, já reboco pronto. Não, gente, a nossa convicção é essa, nós estamos caminhando para Cristo. Ser como Cristo. Conhecer e ser como Jesus é o nosso tema, né? A nossa visão. Então, o termômetro, gente, isso é importante. O termômetro aqui é esse. A gente, para afirmar que ama Deus, a gente precisa fazer uma análise. A gente está amando o nosso irmão? Existe uma condição aqui. Muito fácil dizer que ama Deus. Mas, Tiaguinho, será que tu ama a Deus de verdade? Tu está fazendo isso com os irmãos? Está fazendo isso com aquele irmão xarope? Né? Porque um irmão bom, um irmão que só faz bem, um irmão que a gente pensa como sociedade, aquele que a gente não precisa se envolver, que só traz benefício para a gente. Esse não tem. Quando a gente começa a se relacionar, a gente vê que tem defeito, que tem falha. Vocês acham que eu sou perfeito, né? Não. ninguém levanta a mão. Mas, gente, nós todos temos falhas, defeitos. Quando a gente começa a se relacionar, uns a gente vê assim de longe, mas tem outros que vocês conseguem ver alguns em mim, mas se vocês se relacionarem comigo, vocês vão ver que tem mais ainda. Tem bastante. E aí que dificulta a nossa ligação, essa frase, tema, né? Nada vai nos separar, dificulta aí, gente. É aí que o negócio pega. O amar a Deus, gente, ele é condicionado ao Pai e ao Filho. Então a gente não pode
né, de maneira alguma, deixar irmão de lado. Porque o pai e o filho estão juntos. Né? É condicionado aqui o amor. E, gente, a desunião, a separação, né, como a gente puder chamar, o que a sociedade vive hoje, é muito influenciado pela falta de compreensão dos próximos textos, que estão lá na primeira carta de João, voltando, no capítulo 1, a seguir lá, os 7, 8 e 9, a gente não compreende direito, gente, como funciona essa questão do Pai e do Filho com a gente, né, Espírito Santo, como essa relação funciona no todo. Né? A gente tem dificuldade porque a gente traz os nossos preconceitos para a vida em comunidade. A gente traz a nossa maneira de pensar para a vida em comunidade. E aqui o texto diz o seguinte: se andamos na luz, como Ele na luz está, né, o próprio Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gente, aqui tem uma aparente contradição, né? Que a gente, quando analisa como sociedade esse texto, a gente vê, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Né? Até aí tranquilo. Mas o andar na luz, se está dizendo que a gente tem pecado, como é que fica? Andar na luz, mas tem pecado. Né? O que nos liga, o que nos conecta, o que nos faz ter comunhão é andar na luz. Mas aqui mesmo está dizendo que a gente tem pecado. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque a gente tem a cosmovisão de sociedade. Né? Que isso está intrínseca em nós. A gente precisa de uma transformação para entender todo o relacionamento da comunidade. Quando a gente pensa o andar na luz, não é que a gente não tem pecado, gente. João, ele vai detalhando isso, quando a gente lê toda a carta dele, não tem como a gente ler toda a carta aqui hoje. Né? Mas a gente vai resumir esse princípio. O andar na luz, gente, né? João ele traz o mesmo conceito da criação, quando o próprio Deus diz, né, o próprio Jesus, né, na criação, haja luz, né, e ele começa a falar, a criar, né, o nosso mundo físico. Aqui acontece uma nova criação, e essa criação ela se dá em novas criaturas. Então, quando começa a luz, haja luz, é como se fôssemos iluminados, né, por uma lâmpada raio-x espiritual, que ela mostrasse os nossos pecados, as nossas manchas. E não que nós não temos pecado, nós somos transformados da noite para o dia, não. Mas a compreensão de que tudo que eu tenho de pecado começa a ser iluminado, mostrado, trazido à tona, revelado, para que possa ser tirado. Então, nós temos pecado. A gente sabe, João continua, se vocês lerem a carta, vocês vão ver que continua falando sobre isso. Nós temos pecado. Mas, o que nos diferencia é que nós somos transparentes. Uns com os outros. Isso é o discipulado, né? Discipulado mútuo, eu e meu irmão, nós somos o mesmo. Tão imerecedores da graça, um com o outro. Ninguém é mais merecedor. Ninguém é menos merecedor. E, gente, o que a gente traz para os nossos relacionamentos é isso aqui invertido. Porque se a gente for pensar, quem é que dá o primeiro passo aqui na resolução de um problema? O problema de gestão do nosso país, da nossa sociedade, é que a gente não resolve problemas, a gente deixa para o próximo resolver. Né? O governo é assim, prefeitura, cara, tá com dívida, beleza, toca para frente essa dívida aí que o próximo que vai resolver. A gente não tem a cultura de resolver os problemas, né, de se doar para resolver. Aqui, quando a gente olha isso aqui, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, quem dá o primeiro passo? Na nossa cosmovisão, são aqueles que erram, né? Quem erra dá o primeiro passo, vai lá e confessa, pede perdão. E a gente afirma isso convictamente nos nossos relacionamentos. Se o Bruno errou comigo, ele vai ter que ir lá em casa pedir perdão.
Eu não vou atrás dele. Ué, ele que errou comigo. Por quê? Porque o texto está falando. Quem errou vai confessar. Só que antes disso, gente, isso é o que a gente pensa. Antes disso, tem uma questão importantíssima. O pecado aqui é contra Deus. E a maneira de Deus, o próprio Deus, Todo-Poderoso que João está falando, Criador de todas as coisas, esse próprio Deus resolve um problema que não foi ele que cometeu. Isso que não encaixa na nossa mente às vezes. O próprio Deus, gente, ele vem resolver um problema que não foi ele. Então, essa relação que existe entre o ofensor e o ofendido, não que Jesus tenha sido ofendido por nós, né? Não. Mas, no sentido de relacionamento, nós ofendemos ele. Nós nos desligamos, desobedecemos, traímos, ofendemos. Né? Quando ele veio, Isaías diz que ele foi o mais rejeitado dos homens. Ele. E aí, esse ofendido, no caso, ele se doa. É ele quem dá o primeiro passo. Não é o quem confessa que dá o primeiro passo. É o próprio Deus, gente. E esse é o modelo de relacionamento. Esse é o modelo. Isso faz a gente pensar que, como sociedade, eu quero tirar tudo que eu posso da pessoa que eu me relaciono. Mas se ela errar comigo, acabou. A pessoa ela só faz bem para mim, ela só está perto de mim quando ela me traz benefício. É visão em sociedade, ó. Se me dá lucro, eu estou no meio. Se vai ter retorno à aposentadoria, eu estou lá, cara. Vou lá protestar. Por quê? Porque eu vou ganhar. Agora, a gente usa a frase nos nossos relacionamentos, né? Aquela frase do início, a gente coloca uma coisa antes. Se você não errar comigo, nada vai nos separar. E quem afirma, gente, essa frase, nada vai nos separar, é Jesus. Quando a gente vê ele na cruz, quando a gente vê ele fazendo todo o plano que ele fez desde a criação do mundo, já tinha planejado, de vir a essa terra, como homem, passar uma vida inteira de santificação, ir para a cruz, morrer, ser o mais ofendido, ser o mais rejeitado, e morrer, para poder dizer, quando ele diz lá, está consumado, gente, eu consigo entender que Jesus está dizendo assim, tudo que me separava deles, acabou aqui. Como se Jesus dissesse, né? A partir de hoje, não tem nada que pode nos separar. Nada. Nada nem ninguém pode nos separar, porque Jesus resolveu o problema. O próprio ofendido veio. E esse, gente, é o modelo para a gente. O modelo não é a maneira de sociedade viver, mas o modelo é Jesus. Jesus é o nosso modelo, gente. O que nos une é poder riscar isso aqui e ter vínculos, ter conexão, ter comunhão, de tal forma que a gente consiga amar, porque o que nos une é esse amor. Amar as pessoas e ter, gente, essa coisa difícil de ir até a pessoa que me ofendeu. Isso não acontece na sociedade. Mas isso é o que acontece na comunidade, é isso que nos une. Eu queria, gente, desafiar, né? Não eu desafiar, mas a Bíblia desafia a gente, a desconstruir muita coisa que a sociedade nos traz, a não ser um discípulo só no domingo, a viver o discipulado no dia a dia, a não amar a Deus só dentro do quarto, mas amar a Ele relacionando com os outros. Isso, gente, é o discipulado. Isso é o que a gente está falando nas casas esse mês, né? É realmente não teoria, mas é prática. É viver isso, real. Quando a gente viver isso, que é o que a gente está caminhando, né? Eu acredito que Deus está nessa igreja. Eu acredito que Deus está nos conduzindo. É saber que Jesus é nosso rei, saber que Ele se relaciona com a gente de maneira pessoal, saber que o amor dEle nos une e saber que nós podemos afirmar isso aqui. Nada vai nos separar. Então, gente, esse é o desafio para a gente, né? E viver isso não é fácil, mas
eu quero isso. Né? E eu vejo que Jesus, quando a gente faz isso, Jesus se alegra. Né? Porque o próprio texto, lá do iniciozinho, ele fala sobre o nosso gozo seja completo. Né? Alegria. A gente sabe que a gente está vivendo uma comunidade que tem um dono, que tem um rei soberano, que tem um rei que vive no nosso meio. Por mais que o mundo inteiro esteja virado de cabeça para baixo, a gente vai permanecer unido e firme nessa convicção. Amém? Vamos orar, gente. Deus, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, que foi ressaltada hoje aqui. Que nós, mesmo te ofendendo, mesmo te traindo, mesmo sendo maus contigo, o Senhor deu o primeiro passo. O Senhor veio até nós com esse amor tão grande, que a gente consegue compreender um pouco e que a gente quer, Senhor, lutar contra tudo aquilo que pode nos afastar. Porque a gente quer ser como o Senhor. A gente quer ser marcado, Senhor, pela comunidade que segue a Cristo. A comunidade que vive o cristianismo. A comunidade que não é só teoria, mas é prática. Onde o Senhor reina, onde o Senhor vive, onde o Senhor é quem manda, onde o Senhor é quem se relaciona no nosso meio. Deus, pedimos que Teu Espírito nos ajude. Que o Senhor venha a nos lembrar isso no dia a dia, durante a semana. E que isso venha a arder no nosso coração toda vez que a gente se esquecer. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, a essa vida contigo, a essa vida com os irmãos, que isso seja tão forte, tão real, Senhor, que nós não consigamos viver um sem o outro. E que a gente consiga afirmar que nada, Senhor, nada vai nos separar. Que nada nem ninguém, Senhor. Que nós estamos unidos com algo muito mais forte do que nós, muito maior do que nós. É algo eterno, é algo para sempre. Deus, eu te peço, nos ajuda e nos abençoa. E guarda cada um na volta para casa, abençoa cada um, dá uma semana abençoada para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.